Oi, gente do canal Eclair, aqui é o Lucas Sushinoni. Hoje é terça-feira e hoje o assunto é motivacional aqui no canal Eclair. E a gente está com um vídeo bem diferente, com um vídeo com um professor de preparatório para o vestibular de medicina. Muita gente me pergunta como é que eu fiz para passar em medicina e tudo, e nada melhor do que um professor especialista nessa área. Professor Euler, Tudo bem, Lucas? Prazer te receber aqui no canal Eclair. O prazer é meu e saber até que você foi meu aluno. Exatamente, gente, olha que legal. Descobri isso hoje. Lá em 2005 fui aluno do professor, né, e agora a gente está junto aqui para gravar para vocês. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória, né, que eu acho que é legal até para passar uma credibilidade para o teu ouvinte, para o teu assinante do canal. Eu no ensino médio cursei a chamada Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né, chamada SpaceX, que é o que dá acesso à Academia Militar das Agulhas Negras. E eu de verdade era apaixonado por aquilo, eu queria ser oficial do Exército, mas no meio do caminho surgiu um curso novo lá nas engenharias, que é chamado Engenharia Mecatrônica. E aquilo virou minha cabeça, eu falei, não, eu quero ser engenheiro mecatrônico, porque a vida inteira a gente pensava no negócio de robô, essas coisas. E larguei, saí do Exército, né? Mantenho, graças a Deus, amizade com meus amigos de academia até hoje, né? Graças ao WhatsApp, Facebook, a gente se fala. E fui para São Paulo fazer o cursinho e passei na USP, né, para Engenharia Mecatrônica, né, chamada Escola Politécnica da USP. E já durante o curso de engenharia, eu comecei a trabalhar como professor assistente num cursinho de São Paulo, que é o Ângulo Vestibulares. Né, e me apaixonei por educação. Né, e eu falei, não, é isso que eu quero fazer da vida. E aí comecei a investir na ideia de ser professor de cursinho, tornei-me professor titular lá no Ângulo. Sim. E acabei que nunca trabalhei com engenharia. Né? E nesse meio tempo, um cursinho de Curitiba, que é o Positivo, acabou me contratando. Então eu vim para Curitiba, já estou há 21 anos aqui. E nesse tempo todo, contando Ângulo e Positivo, eu já dei aula para mais de 120 mil pessoas. Nossa, olha só, gente. São cursos muito grandes. Né? Eu tenho 5, 6 mil alunos por ano. Então, nessa trajetória de 20 e poucos anos, são mais de 120 mil alunos. Olha só, eu conto a experiência, gente, então o vídeo vai ser bem bacana hoje. Professor Euler, você com tanta experiência e tantos anos em preparatório para vestibular, para medicina mais focado no vídeo de hoje, você já viu estudantes passarem nos vestibulares mais difíceis do país. Qual que você acha que é o principal erro do vestibulando de medicina? Então, né, medicina realmente é um curso especial na questão da concorrência. Né? É muito candidato para pouca vaga. Hoje nós temos também a questão das cotas, que fez com que a concorrência ficasse ainda mais acirrada. Então, é o seguinte, se a pessoa vai fazer medicina, normalmente ela já decide isso muito cedo. Né? A pessoa já tem aquela paixão pela medicina, de repente quando criança ou quando ainda muito jovem, então não pode deixar para o último ano. Né? Não pode deixar para o chamado terceirão ou para o cursinho, para pensar na preparação para a medicina. Pode funcionar? Até pode. Né? Às vezes a pessoa é realmente genial e tudo mais, e em um ano ela consegue recuperar tudo aquilo que ela deixou de fazer em anos anteriores. Mas se tem uma sugestão que funciona muito bem, é criar uma rotina de estudos desde pelo menos o primeiro ano do ensino médio. Se você tiver lá uma rotina, todo dia você vai estudar, porque a gente tem muito... Eu tive um professor lá em São Paulo, quando eu fiz o cursinho, que era o Pierluigi Piazzi. Foi um grande professor também, ele... é um grande palestrante, né? E uma das coisas que ele falava é o seguinte, o Brasil tem muito aluno e pouco estudante. Né? O aluno é aquele que assiste a aula, o estudante é aquele que estuda. Então, se você, desde o primeiro ano do ensino médio, quando tomou a decisão de fazer medicina, você começar a se dedicar a estudar rotineiramente, na hora que você chegar no último ano, na preparação para o vestibular, primeiro, você vai estar habituado a estudar. Isso não vai ser uma coisa que vai te cansar. E segundo, que você vai ter uma bagagem acumulada que vai fazer um grande diferencial. Outra coisa que acho que dá para citar é o seguinte, não dá para cuidar de um só tipo de preparação. A preparação para o vestibular é psicológica, é física e também de conhecimento. Se um desses 3 pilares não estiver funcionando, a chance de você se dar bem no vestibular é pequena. Então, tem que estar fazendo academia, tem que estar se alimentando bem, tem que dormir bem e tem que estudar muito para medicina. Com certeza. Próxima vez a gente vai fazer um vídeo aqui que eu vou citar um pouco da minha trajetória para passar no vestibular de medicina. E agora sim, professor, em relação àqueles alunos que foram bem-sucedidos e passaram nesses vestibulares difíceis, quais você acha eram as atitudes mentais ou as atitudes a proatividade daquela pessoa? O que você acha que foi decisivo para conseguir essa vitória? Primeiro é isso, uma rotina de estudos. O estudo não pode ser uma coisa, hoje eu vou, amanhã não. Não, tem que ser uma coisa rotineira, tem que ser um hábito.
né? Desenvolver o hábito de estudo é uma coisa importante. Só que tem que estudar do jeito certo, né? Você tem que estudar focado em resultado. O vestibular, infelizmente, vou falar uma coisa, que o vestibular não é uma coisa justa, né? Eu digo que não é justo pelo seguinte motivo: é o melhor aluno que passa no vestibular? Nem sempre. Você pode ter sido o melhor aluno da tua sala a vida inteira. Não quer dizer que você vai ser o aprovado no vestibular. Então, quem é que passa no vestibular? O aluno que acerta mais questões. É isso, é simples, essa é a regra do jogo. Acertou mais questões, vai passar no vestibular. Acertou menos questões, vai ficar para trás. Então, se o número de questões certas é que vai determinar se você passa ou não no vestibular, o que tem que treinar? Questões. Né? Então a teoria não é importante, não é isso que eu estou falando. A teoria é um subsídio essencial para você acertar as questões, mas treinar muitas questões, resolver muito exercício, isso é um grande diferencial dos alunos que conseguem aprovação. E para aquele aluno, então, professor, que ele já está estudando todos esses anos, que ele já tomou a decisão do vestibular, começou a estudar antes, que ele está focado realmente, existe algum macete, digamos assim, de estudo, de organização de estudo para ser bem sucedido? Organização, Eu dou uma dica que eu acho que funciona muito bem. Para todas as pessoas que eu comentei isso, elas falam: meu rendimento aumentou substancialmente, que é a seguinte: como é que normalmente o aluno ele estuda? É comum que ele faça assim. Hoje ele teve aula de manhã de física, matemática, história, geografia. Aí ele chega em casa, vou estudar física. Ele lê toda a teoria da física, em seguida faz os exercícios. Agora eu vou para a história. Lê toda a teoria de história, faz os exercícios. Eu vou para a geografia. Lê toda a teoria, faz exercício. Ótimo. Funciona? Funciona. Sim. Mas tem uma sugestão que potencializa isso. Tem uma sugestão que melhora o rendimento. Em vez de você estudar cada uma das matérias, teoria, exercício, todas elas, não. Primeiro, lê a teoria de todas elas. Aí você volta lá na primeira e começa a fazer as questões de todas as matérias. Então, primeiro lê toda a teoria de todas as matérias. Volta e faz todas as questões. Lógico, eu não sou especialista no ramo, mas eu vou tentar embasar isso de uma forma científica. Sim. O nosso cérebro ele trabalha com dois tipos de memórias, né? A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela que você passa na rua, vê uma placa de sinalização, na hora você guardou aquilo, daqui 10 segundos já esqueceu que placa é aquela. Se eu te perguntar o que você comeu hoje no almoço, é capaz que você não lembre, né? Porque não é uma informação relevante para a tua vida. Então o cérebro ele tende a descartar essas informações pouco relevantes para sobrar espaço para aquilo que interessa. Então, quando que o cérebro joga alguma coisa para a memória de longo prazo? Quando ele percebe que por algum motivo você está repetindo aquilo. Por algum motivo você começou a frisar aquilo lá algumas vezes e falou: opa, isso deve ser importante para ele. Então deixa eu guardar isso aí na memória de longo prazo, que deve ser útil. Então, se você estuda toda a teoria de matemática e já faz os exercícios em seguida, o cérebro entende aquilo como uma única operação e tende a não gravar tanto. Agora, se você lê a teoria, aí lê a teoria de Azores, aí você volta de novo na matemática para fazer exercício, você fala: ele já falou sobre isso hoje, por que ele está de novo pensando nesse assunto? Opa, isso deve ser importante demais para ele, deixa eu jogar para essa memória de longo prazo, porque isso aí ele deve querer utilizar futuramente. Então o seu grau de retenção tende a aumentar, mudando essa rotina de estudos. Olha só que bacana, e tem aluno que já faz exercício olhando a resposta, então de acordo com o professor está totalmente errado isso. Né? E tem outra questão, né? Você leu a teoria, já vai fazer exercício em seguida, você já sabe exatamente sobre o que é aquele exercício. Eu acabei de ler. Sim. Enquanto se você lê a teoria, daqui 2 horas, 3 horas você volta a fazer exercício, você vai ter que estimular teu cérebro, você vai ter que pensar um pouco mais, lembrar sozinho daquela teoria que você leu há pouco tempo atrás. Então você vai desenvolver, vamos dizer assim, uma musculatura maior na resolução dos exercícios. E aqui no canal Eclair, na terça-feira, a gente fala também dessas dicas de estudo, dicas de motivação, e o professor ele é uma pessoa muito empreendedora. Inclusive, ele estava me contando aqui que ele fez o curso de comércio exterior também, né? Fez uma outra faculdade, fora essa, da USP e tudo. E ele tem até um projeto, se tem uma ideia, de candidatura do vereador. Como que é teu projeto aqui de Curitiba? Conta um pouquinho pra gente essa parte. Então, eu na verdade, eu nunca pensei em entrar na política. Né? Nunca foi algo que me chamou a atenção. Mas, poxa, a gente vive hoje uma situação muito delicada no país, muito estranha. E eu, nos últimos anos, reclamando muito, não está certo isso, não está certo aquilo. E eu percebi que o reclamar simplesmente não funciona. Né? Então, de verdade, eu resolvi dar a cara a tapa e falar: eu vou ver o que eu posso fazer por dentro. Né? Se por fora ficar reclamando não funciona, deixa eu tentar por dentro, tentar modificar algumas coisas. Né? E aí, esse ano eu resolvi lançar a candidatura a vereador aqui em Curitiba. Né?
E eu tenho algumas ideias, né? Não sei o quanto, como eu não sou político, eu não conheço o meio por dentro, né? Mas eu não sei o quanto elas são realmente aplicáveis, mas são coisas que eu desejo mostrar como diferenciais, né? Por exemplo, uma das coisas que eu tomei como premissa básica: não aceito dinheiro na campanha, não aceito doação de ninguém. Graças a Deus barraram esse ano a doação de pessoas jurídicas, né, que era uma grande semente de corrupção, né, e agora só pode doação de pessoa física. Mas mesmo assim eu falei, não, eu não quero doação de ninguém. Porque a pessoa está doando, pode ser porque ela é muito amigo seu, mas normalmente não, ela quer um favor depois, ela quer fazer um investimento em você e depois te cobrar. E eu não quero ninguém me cobrando, né, eu não quero dever favor para ninguém. Né. Até, por exemplo, o partido chegou para mim e falou, olha, passa a tua conta, porque tem uma verba do fundo partidário a qual você tem direito, como os outros candidatos também. Eu falei, eu não quero. É mesmo? Até essa? Eu falei, eu não quero porque eu não quero dever favor para ninguém. Né? Eu quero ter uma campanha isenta de qualquer cobrança futura. Né? Então, acho que essa foi uma decisão acertada que eu tomei. Para todo mundo que eu falo, a pessoa realmente fala, poxa, isso é legal. Isso é uma coisa bacana que eu gostei no seu discurso. Né? Sim. Outra coisa que eu quero implantar, que eu vejo que hoje com internet, computador, aplicativos, a gente tem que aproveitar isso em benefício, né? Não só joguinho, Pokémon é bacana, né? Mas tem que ter alguns benefícios realmente com a tecnologia. Então eu vou manter, se eleito vereador, vou manter um site, a ideia é que eles chamem Democracia Direta. Eu vou ter que consultar, ver se o domínio está disponível, se não for esse domínio vai ser outro. Mas a ideia do site é a seguinte: toda semana na Câmara a gente tem uma série de sessões em que você vai votar diversas pautas. Né? Eu quero informar a população de Curitiba de quais serão essas pautas. Semana que vem nós vamos votar tal matéria, semana que vem nós vamos votar outro assunto. E aí, antes de eu votar, eu quero que a população entre no site e ela vote. Ela fala, professor Euler, eu gostaria que você votasse dessa maneira. Já que você é meu representante, eu gostaria que você tivesse essa atitude na votação. E eu vou, lógico, que tentar atender o pedido dessas pessoas. Fala, mas por que tentar atender? Porque existem casos em que você não pode votar com a maioria. Fala, mas coisa estranha. Existem casos que você tem que defender justamente as minorias. Sim, com certeza. Né? Então, existem casos em que se você deixar a maioria expressar a sua vontade e impor a sua vontade, você retira o direito de minorias, o que também não é certo. Sim. Agora, não sendo casos específicos assim, a minha ideia é votar sempre de acordo com o que a população quer. Sim. E não com aquilo que eu penso ou que outras pessoas pensam, grupos políticos se organizam, falando, não, vai votar assim. Não, vou votar aquilo como eu tenho que votar, sendo um representante real da população. É a ideia de uma democracia direta, né? Como se fosse uma espécie, remetendo a Atenas, uma espécie de uma ágora, só que eletrônica, né? O que hoje é muito possível. Existe uma experiência assim na Suécia, um partido que chama Demoex, né? Eles têm essa experiência ali e tem funcionado. Olha que bacana. Né? Só o pessoal vê então, né? É professor, está fazendo toda essa parte do empreendimento e também tem essa visão social de querer ajudar a sociedade. E achei algo que a gente sempre chama aqui no canal Leclerc, que as pessoas têm responsabilidade, eu como médico tenho a responsabilidade de trazer coisas novas para a população, informação, saúde, né? E achei bacana esse exemplo que a gente estava conversando e não sabia dessa parte. E assim, professor, para a gente encerrar hoje aqui, qual que você dá uma dica de motivacional para aquele aluno que está cansado, que ele quer tentar medicina, está estudando, o que você diria para... Estamos aqui agora em setembro, vestibular está quase aí. Exatamente. Qual que é assim, a tua dica aí para esse aluno aí que vai prestar logo o vestibular? Realmente o vestibular, a maratona para se chegar até o final do ano, né, principalmente para o vestibular de medicina, que é muito concorrido, então chega nessa época do ano, o aluno ele tem a sensação de que ele não sabe mais nada da matéria, o que é super natural. É tanta informação na cabeça dele que essa informação está meio confusa. Sim. E essa confusão mental causa essa sensação. Parece que eu não sei mais nada da matéria. Então é importante o aluno saber que isso não acontece só com ele, acontece com os concorrentes também, porque se fosse só com ele era preocupante mesmo. Sim. Né? Então ele saber que isso é comum a todos os alunos, né? Essa ansiedade, essa insegurança, achar que não sabe a matéria. Agora, não é comum, não é normal achar que não sabe. Não é normal deixar que isso te abata. Eu acho que aí tem uma diferença muito grande entre a atitude de alunos, né? Tem um aluno que ele fala assim, eu não sei a matéria direito, eu vou estudar mais ainda. Eu vou agora dar um gás final e ele chega num nível muito bom no dia do vestibular.
E tem aluno que se desmotiva. Ele fala, eu não sei a matéria, não adianta estudar, eu vou largar a mão, e ele chega aquém do que deveria no dia da prova. Então, acho que uma grande dica para esse final é retirar forças da onde você acha que você não tem. A gente sempre tem algo extra para doar, né? Então, nesse finalzinho, insistir, persistir e, se possível, aumentar o ritmo de estudos, né? Cuidando, obviamente, da saúde, cuidando aí do bem-estar, para chegar também num nível em que você faça a prova com um bom nível de concentração, estando bem fisicamente. Então, eu queria agradecer, professor, pelo ter aceitado o convite a vir aqui no canal Eclair, dar essas dicas importantes para quem vai tentar vestibular de medicina, né? E deixa pra gente, então, as suas redes sociais aí, o seu site, como é que funciona para te achar na internet, o teu número da votação que vai vir. Ah, tá. Bom, Lucas, primeiro eu que queria agradecer, primeiro pelo convite e segundo por estar tendo hoje o prazer de ver um ex-aluno tão bem sucedido, né? Para a gente é uma felicidade, não só quando a gente vê o aluno formado e tudo mais, mas ver um aluno que está fazendo sucesso, né? Não só clinicando, mas também como youtuber. Para a gente é realmente muito bacana. Eu fiquei contente com a notícia, fiquei realmente satisfeito, né? Eu tenho o meu perfil pessoal no Facebook, mas é um perfil que já tem lá 5.000 pessoas, então eu não consigo adicionar mais ninguém. Mas tem o Euler de Freitas, a página. Né? Então tem a página Euler de Freitas, ou talvez ache como professor Euler. Os alunos que quiserem fazer vestibular podem acessar, eu sempre estou dando dicas ali. No Instagram é Euler_Freitas. Né? E você perguntou o número para a campanha, né? Para quem é de Curitiba, então é 55012, tá bom? Então tá, pessoal, a gente vai colocar todos os dados aqui embaixo e espero vocês nos outros dias do canal Eclair. A gente vai fazer essa série para estudantes de medicina. Eu lembrei de um fato, que talvez seja interessante para os alunos que estão fazendo vestibular. Eu tenho alguns sites, né, que ajudam na preparação para vestibular e Enem. Então um deles é o www.redação10.com.br. Isso quer dizer redacal, né? Por causa Legal, dos assuntos. bacana. Esse é um site para o aluno treinar redação. Outro é www.questõesdevestibular.com.br, para ele treinar especificamente a resolução de questões. E o outro que é www.enemparatodos.com.br, que aí é um site todo especializado para o treinamento para o Enem. Que bacana. Você que está tentando vestibular de medicina, então a gente vai colocar todos os links aqui, tá bom? Então, Lucas Sustinoni aqui do canal Eclair, com o professor Euler. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Aquele abraço.